gente! Muito tempo que eu não apareço por aqui, né? Pois é, eu achei que nunca mais eu ia voltar. E na verdade, assim, eu nos últimos meses, assim, cheguei a gravar, ou pelo menos começar a gravar, vários vídeos pra cá. E me dava uma certa bloqueada, assim, sabe? De ir em frente. Eu ficava pensando um pouco assim, será que as pessoas estão interessadas nisso, né? O que será que as pessoas estão esperando? E aí eu me dei conta que foi um pouco por causa dessa cobrança, sabe? Dessa autocobrança que eu tinha parado de produzir coisa pra cá. E mesmo para as outras redes, né? O que aconteceu? Por que eu parei, né, de produzir coisas? Na verdade, assim, eu acho que boa parte das pessoas, uma parte pelo menos das pessoas que vêm pro YouTube ou que compartilham conteúdo, é porque ou elas acham que tem algo de fato legal ou relevante para compartilhar, que pode ajudar outras pessoas, ou porque elas querem se sentir menos sozinhas, pelo menos em algum aspecto das suas vidas, né? Então as duas coisas, né? Assim, a gente tem alguma coisa que a gente gosta de fazer, que ajuda a gente nesses momentos de solidão e que a gente quer compartilhar na esperança de encontrar pessoas que se identifiquem, né? Não só pessoas que vão se beneficiar de alguma coisa que você está compartilhando, que você está ensinando, que você está dividindo uma experiência, né, que você tem, mas que vão simplesmente se identificar, né? Falar, poxa, existe uma outra pessoa que é parecida, que tem os mesmos gostos, né? Então eu acho que foi por isso que eu e muitas outras pessoas no meio, né, no começo da pandemia, no meu caso mais pro meio da pandemia, assim, que a gente começou a sentir essa necessidade mesmo. A gente, né, encontrava com poucas pessoas, a gente foi ficando cada vez mais isolado, cada vez mais bombardeado de informações, e as redes sociais foram realmente um lugar legal, assim, pra gente compreender que existiam, né, pessoas com interesses parecidos, que estavam passando por sensações parecidas, né? Então foi um lugar de acolhimento até, né? Não vamos aqui entrar na parte tóxica da internet que a gente está cansado de saber. E é claro que aqui o YouTube é um outro ambiente, né? Completamente diferente, assim, as pessoas que gostam de YouTube estão aqui há muito mais tempo e que aceitam consumir coisas até mais diversificadas do que as outras redes sociais, né? Mas o que aconteceu comigo foi que eu comecei a produzir conteúdo para cá muito porque eu vinha realmente ajudando os meus alunos a se organizarem, né? E a lidar um pouco com tudo aquilo que a gente estava vivendo. E eles começaram a me pedir para fazer muitas oficinas e eu tava dando muitas aulas, né? Então, assim, o trabalho da gente aumentou demais, né, durante a pandemia. E eu não tinha condições de ficar toda hora dando oficinas e tal. Eu falei, bom, eu vou começar a produzir alguns conteúdos, ensinar algumas coisas que eles me perguntam, né? Que até os meus próprios amigos me perguntam. Vou deixar isso aí na internet para quem quiser. E algumas coisas deram bastante certo, né? Tem alguns vídeos aqui que são super assistidos, né? E que as pessoas, mesmo eu tendo ficado, sei lá, quase um ano sem postar nada, as pessoas continuam chegando no canal e continuam vendo esses vídeos e continuam agradecendo, né? Por quanto alguns desses vídeos ajudaram. Mas acontece que aquilo também, assim, para gravar aqueles vídeos, né, e eu não tenho nenhum tipo de estrutura maravilhosa, mas aquilo me dava muito trabalho, né, muito planejamento, né, muita tentativa e erro. Às vezes eu levava horas para gravar um vídeo simples e depois mais tantas horas para editar. E se não ficasse exatamente do jeito que eu queria, que eu achava que as pessoas iam querer consumir, se tivesse uma coisa mais capenga, eu achava que ninguém ia querer assistir, etc. Então eu comecei a me cobrar muito, a querer fazer uma coisa muito profissional, quando na verdade eu não sou,
nada profissional, né, gente? Nenhuma câmera decente pra gravar eu tenho. Eu gravo com celular, com tablet, enfim, né? Mas isso foi me afastando, sabe? Porque eu pensava, poxa, eu podia gravar esse negócio aqui. Mas eu falei, cara, mas isso vai dar tanto trabalho. E, gente, eu tenho um monte de coisa gravada, na verdade, que um dia eu vou colocar pra fora, assim, de tutoriais de Notion, de várias coisas, assim, que eu gravei e estão perdidas no meu computador e que eu não editei. Mas quem sabe eu faça isso agora. E então foi isso, eu comecei a achar que não tinha relevância, sabe? O que eu tinha pra falar. E eu andei um tempo também sem querer saber muito de rede social, meio afastada, cansada do trabalho também, sabe? Muito cansada. A volta da pandemia, né? A volta ao presencial, às aulas. Eu acho que agora, só agora em 2024, como eu inclusive já havia previsto lá atrás, como vários cientistas já haviam previsto também, é só agora realmente que a gente tá, sabe, voltando a uma vida normal, né? E então eu resolvi num determinado momento que eu não ia, assim, eu não ganho um centavo, né, com as coisas que eu compartilho na internet. Então eu não podia transformar uma coisa que eu estava fazendo por prazer, né, numa coisa que me causasse mais ansiedade, né? Então, o ano passado foi um ano bastante difícil. Tive muitas crises de ansiedade, né? Enfim, coisas muito sérias, realmente, pelas quais eu nunca tinha passado. E eu resolvi que eu não ia colocar um peso mais nas minhas costas, né? E aí também tem a coisa de que muitas pessoas foram realmente se profissionalizando nisso e tornaram, né, o trabalho na internet o seu ganha-pão, e aí as coisas foram ficando realmente muito profissionais, e jogos de luzes e filmes, né, com narrações interessantes e várias cenas, e eu comecei a me cobrar, falando, cara, sabe, você tem até ideia, mas você fala, mas eu não vou conseguir fazer isso sozinha, sabe? Eu não vou conseguir fazer isso enquanto eu tenho que trabalhar, enquanto eu tenho que cuidar da minha filha, enquanto eu tenho que cuidar da casa. E aí eu falava, poxa, mas se eu fizesse uma coisa mais simples, talvez eu pudesse compartilhar isso desse jeito também, mas, de novo, né, a autocobrança e tal. Mas o fato é que, assim, toda semana eu recebo comentário em algum vídeo que eu fiz. Mesmo nos comentários, nos vídeos em que eu tô só falando abobrinha. E eu falei, quer saber? Tô com vontade de fazer, porque eu sinto falta, né? É um jeito também de eu buscar identificação com quem tá do outro lado, né? E eu acho que isso é válido, e eu acho que isso acontece com muita gente. Então eu resolvi voltar, mas voltar do meu jeito, sabe? Eu não quero produzir um conteúdo, especialmente falando sobre organização, sobre questões de produtividade. Eu não quero produzir um conteúdo aqui cheio de cenários que eu fabriquei, cheio de luzes e não sei o que, cheio de, sabe? E quando eu comecei a compartilhar as coisas aqui, era justamente para mostrar como é que esses processos de organização, como é que os métodos, como é que as ferramentas, como é que elas podiam ajudar a gente na vida real, né? E na vida real de uma pessoa que não trabalha mais em casa, né? Eu até consigo trabalhar um dia e meio da semana em casa, né? Mas essa não é a minha realidade. Então, como é que a gente aplica isso numa vida corrida, numa vida de uma pessoa, né, que tem um trabalho de tempo integral, que tem uma filha pequena, que cuida da casa, né, sozinha, que se vira para fazer essas coisas, que vai ao mercado, que paga a conta, né, que tem que substituir o tênis furado da filha, que tem que comprar a roupa, às vezes de uma hora para outra, porque a criança cresceu de repente, né, que tem que se virar para fazer comida, para tentar não ficar comendo porcaria o tempo inteiro, que tem que dar um jeito de cuidar, né, de fazer o salário caber no mês, né, porque o mês sempre dura mais do que o salário. Então, quando eu vim compartilhar as coisas aqui, era porque eu queria compartilhar coisas reais.
E é claro que de vez em quando vai ter um frufru, porque eu adoro coisa de papelaria, sempre gostei desde criança, e não é porque eu tenho quase 50 anos que eu vou deixar de gostar. Eu não acho que isso me faz uma pessoa menos séria, né? A gente pode ser sério e não precisa ser carrancudo, né? Não precisa ser chato, né? Então, assim, vou continuar compartilhando essas coisas. Então, de vez em quando vai ter um frufru, de vez em quando vai ter um planejamento, mas de vez em quando vai ser eu escrevendo, correndo as coisas que eu tenho pra fazer, sabe? E eu acho que isso é muito mais real, sabe? É isso que eu busco às vezes quando eu vejo o vlog das pessoas. Deixa eu ver como é que essas pessoas estão conseguindo fazer as coisas de verdade, sabe? Então eu resolvi que é isso, que eu vou voltar, que eu vou deixar as pessoas conhecerem o meu lado caótico e inclusive entenderem o quanto que a organização me ajuda, né, a ser um pouco menos caótica, a conseguir realmente fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, antes de eu começar a soltar um monte de vídeos diferentes do que eu costumava colocar aqui, né, eu queria vir aqui para falar um pouco sobre isso, né. Então, eu espero que as pessoas venham assistir esse lado caótico, porém real, né, a vida como ela é, né. E com todas as coisas que eu gosto, com os meus frufrus de papelaria, com os livros, com coisas interessantes que eu possa ter visto e que eu queira dividir, que eu queira compartilhar, pensamentos filosóficos sobre a vida, né? Então eu acho que é isso. Vai haver vídeos como os que tinham antigamente, com tutoriais, com coisas. Eu tô aqui obcecada com um aplicativo novo de gestão de conhecimento. Então essas coisas vão continuar acontecendo porque elas fazem parte de mim, elas fazem parte do meu dia a dia, elas fazem parte, sabe, das coisas que eu gosto. Mas eu não quero mais ficar me obrigando a só fazer isso e só fazer vídeos super elaborados, porque eu não estaria sendo verdadeira, né, com o propósito de falar sobre organização, né? Então, o que eu quero e que era já a minha intenção desde o começo era falar de organização quebrando essa coisa de produtividade predatória, sabe? De que a gente precisa criar métodos de organização para dar conta de tudo, porque não dá para dar conta de tudo, nunca vai dar para dar conta de tudo, né? Essa sociedade, né, esse produtivismo que a gente vive, que faz com que a gente trabalhe cada vez mais e ainda assim a gente vai se sentindo cada vez mais incompetente, né? Cada vez como se a gente não fosse suficiente, como se nada do que a gente fizesse fosse suficiente, sabe? Esse sucesso que as pessoas colocam na nossa cabeça e que a gente nem para pensar no que é sucesso. Então, eu também quero poder vir aqui compartilhar um pouco dessas coisas, sabe? Porque eu acho que isso pode ajudar alguém que esteja com as mesmas questões pelas quais eu já passei, né? E que eu fui desvendando na minha cabeça, enfim. Então, eu espero que vocês não fujam. E que eu possa, então, me sentir à vontade de estar aqui, né, no meu canal, falando sobre essas coisas. Quer dizer, eu acho que vai ter sempre alguém que vai querer assistir coisas aleatórias como eu gosto, né? Então, sei lá, espero encontrar vocês por aqui de novo.